Gustavo, aquela pessoa que tá assistindo a gente aqui já pensa em se aposentar vivendo de dividendos. Ela não quer viver de INSS, não quer viver daquela aposentadoria do governo. Ainda bem. Qual é o primeiro passo? O que ela tem que fazer? Porque todo mundo quer chegar na tranquilidade financeira. Você chegou... Em 2005 você conseguiu independência financeira. Foi. Mas qual é o primeiro passo para quem tá nos assistindo para começar a construir a independência dela? Carol comentou agora há pouco, né? Ah, foi só acerto? Não. A minha vida foi cheia de erros, tanto que o primeiro livro nasceu de uma aula que eu vi o professor falando da matemática. Ela falando, cara, não é possível que eu não aprendi isso antes. Não é possível que nos juros que o Brasil tem, na época era 24% ao ano, que as pessoas não aproveitem isso em benefício próprio. Cara, é muito simples, é matemática financeira. O primeiro passo é se envolver mais e aprender mais. Como? 25% das pessoas aprendem lendo. Uma parte muito maior das pessoas aprende assistindo. YouTube, enfim, grava, baixa alguma coisa. Tem gente que não tem tempo de assistir. Cara, põe um fone de ouvido no trânsito. Acho que hoje tem fone seguro, né, para trânsito. Sim. Mas ouça um podcast. Mas envolva-se, entenda. Eu acho que planejamento financeiro ele é muito menos uma questão de matemática, muito mais uma questão de parar e pensar. Pensa, faz as contas. As consequências, se você seguir como você está agora, como você vai estar daqui a 5 anos, daqui a 20, daqui a 30? Daqui a 30, os mais jovens param de trabalhar, vem INSS. Vai ser suficiente? Tem muita gente que com 35, 40 anos faz a conta, eu quero me aposentar com o que eu ganho hoje. Tá errado. Se você quer manter o estilo de vida que você tem hoje, lá na frente vai custar muito mais caro, e não é inflação. O mais caro é uma pessoa com mais idade, por exemplo, se viaja 30 dias por ano, com 35 anos, você vai dormir num hostel, vai dormir no banco do trem, no banco da praça, você é jovem. Com 70 anos, você precisa de um hotel com cama mais alta, que tenha um serviço de quarto mais completo, que seja mais perto da zona turística, para não ter que andar muito. A vida vai ser mais cara com mais idade. Então, você não pode ser modesto em desejar um futuro. Se você vive com 5 hoje, planeja aposentar com 10. Não aposentar com 5 nem com 4, que é o que a maioria faz. Então, para e pensa. Tudo que você fizer de conta vai parecer insuficiente. Ah, mas quanto eu teria que comprar de ações e fundos imobiliários e cripto, não sei o quê, para ter um patrimônio? Quanto você quer ter de patrimônio? 1 milhão? É pouco. Talvez seja o ideal 2, ou 3, ou 5. Quanto você teria que poupar? É muito? Vamos supor que eu tenho que poupar nesse momento 105% do que eu ganho. É o que diz a matemática. Eu desisto? Não. Você pode poupar 10? Começa com 10%. Acredite na evolução do seu conhecimento. Acredite no amadurecimento do seu plano. Eu repito incansavelmente nos meus canais que planos não foram feitos para dar certo. Se você tem 10 anos para realizar um projeto e daqui a 10 anos esse projeto acontecer exatamente como você previa, alguma coisa deu muito errado. Você não evoluiu nada em 10 anos, porque você chegou a um resultado com conhecimento que você tinha 10 anos atrás. Todo o conhecimento que você adquiriu, você não conseguiu somar esse plano. Então tem que acreditar na evolução, acreditar na eficiência. Isso aconteceu comigo, isso acontece com meus alunos, isso acontece com talvez aconteça com vocês. Sim. O conhecimento que vocês tinham há 1, 2, 3 anos atrás, acredito eu que era A gente irrisório. evolui muito. Todo dia tem que Irrisório aprender, todo perto do que dia. vocês conhecem hoje. E não é só questão de estudar. Pense no seguinte, você tem um plano. Eu vou guardar R$300 por mês, eu vou comprar alguma coisa, R$300 por mês, para daqui a 10 anos ter um volume e viver daquilo. Tá, no meio do caminho surge um ativo diferente. Se você já tem o hábito de investir, aprender sobre um outro investimento é um caminho muito mais curto do que se você não começou o plano, estava lá postergando. Você fala, não comecei o ano passado, deixa eu ver agora. Agora você começa do zero. Se você está poupando 300 por mês e no meio do caminho você tem um aumento de R$150 na sua renda, desses 150 eu vou poupar mais 30. Você traz eficiência para o seu plano. Então você vai agregando elementos. Quando você não tem um plano acontecendo, você fala, mas eu queria ter poupado 300, agora que eu não, percebi que eu não conseguia, tive um aumento de 150, eu vou tentar poupar 150, não vai conseguir. Todo mundo que tem aumento de renda quer alguma recompensa, quer mostrar para a família que está melhor, vai incluir uma assinatura do streaming, alguma coisa nova na sua vida. Então, os planos vão atrasando se você não tem nenhum plano acontecendo. Quando você tem um projeto acontecendo, todo fato novo, toda a divulgação de boletim focos, toda ideia que vem do podcast dos Irmãos Dias aqui, acrescenta um elemento a mais num plano que já existia. Você faz um ajuste fino e você melhora. Você sempre evolui. Então, eu recomendo às pessoas que parem, pensem, construam um plano com o conhecimento que tem. Se esse plano parece impossível,
comece. E confie na sua capacidade de se envolver, de aprender, de transformar, de se conectar com pessoas diferentes que vão trazer ideias novas e vão ajudar a melhorar seu plano. Simples assim. Se você acha que vai se aposentar daqui a 30 anos, eu posso bater uma aposta que provavelmente você vai se aposentar daqui a 20 ou menos. Porque o seu conhecimento vai evoluir muito mais rápido do que você imagina. Legal. Sabe algo que eu tava, assim, o Gustavo comentou sobre isso, né? Como é que você se enxerga daqui 15 anos? Porque às vezes a pessoa, ela é jovem, ela ainda foi o que o Gustavo falou, ela ainda tem aquela, né, o ritmo, tudo, e ela não para pra pensar, poxa, como é que vai ser minha velhice? Será que eu vou ter uma velhice boa? E por que eu tô falando isso? Eu tava esses dias, há um tempo atrás, no hospital, e eu tava lá, passou um senhorzinho bem idoso. E eu pensei assim, e aí ele tava com a família, tava bem, né, tava sendo assistido, tudo, eu pensei, poxa, graças a Deus que esse senhorzinho tem ali uma condição, né? A gente gostaria que todos os brasileiros pensassem nisso. Então, fica muito nítido que a gente tem que pensar para o amanhã, né, André? Porque às vezes a gente vê as foi o que o pessoas Gustavo falando, falou. Sim. Quando a gente fica mais idoso, fica mais caro, né? A gente escuta, hoje eu não quero saber, porque minha vida a Deus pertence, amanhã... Mas tem que tomar cuidado, porque realmente você não sabe o dia de amanhã, mas muito provavelmente você vai ter que trabalhar, ganhar, né? Vai ser muito mais fácil você gastar do que ganhar. Agora, Gustavo, a gente vê muita gente errando. Quais são os principais motivos, os erros principais que você acha que os brasileiros cometem? Vamos lá. Eu vou separar os brasileiros em 2 grupos. O primeiro, não seguir o que você falou, não cuidar do amanhã. O segundo erro, só cuidar do amanhã. O desequilíbrio é o grande erro dos brasileiros, porque eu vejo pessoas que falam, não, calma, se eu for pensar no meu futuro, eu mal consigo dar lazer para o meu filho. Eu mal consigo dar um mínimo de conforto. Então, dane-se o futuro, eu vou apostar que eu vou ser bem-sucedido na carreira e tal. E essa pessoa vai ser traída várias vezes pelas suas expectativas, né? Nem sempre a carreira vai crescer como a pessoa imagina, ela não vai ter tempo ou recurso para fazer um curso, não vai conseguir crescer, não vai aprender sobre investimentos, enfim, a pessoa, em algum momento da vida, vai perceber que não vai conquistar os sonhos que ela quer, e aí passa a ter uma vida um pouco mais resignada, frustrada, triste. Essa pessoa vai envelhecer mais rápido. Tem pessoas que talvez por experiência dos pais, né? Meus pais passaram muita dificuldade na velhice, elas começam a cuidar desde cedo do futuro. Só que a gente vê que a pessoa está frustrada, tem muita briga familiar do tipo, não, a gente não vai viajar, senão a gente não consegue garantir nossa independência financeira. A vida é pobre, enquanto a pessoa produz, na expectativa de ser rica quando se aposentar. Eu também posso bater outra aposta aqui, que provavelmente essa pessoa nunca será rica. Por quê? Provavelmente o futuro que ela está desenhando não vai acontecer como ela imagina. Ela não vai ter a saúde que ela deseja ter, ela não vai estar com as pessoas que ela gosta de estar hoje, ela não vai ter os vínculos familiares que ela tem hoje, então ela está meio que desconstruindo a vida dela na expectativa de tentar reconstruir no futuro. Está errado. Quando a gente fala construir o futuro, pensar no futuro, começa por pensar no presente. Eu tenho que ser uma pessoa feliz, eu tenho que ser uma pessoa realizada, eu tenho que estar construindo e realizando sonhos de curto e médio prazo. E tomar todos os cuidados necessários para essa capacidade de realizar sonhos não acabar no futuro. Então, não é um futuro que eu estou comprando vendendo o presente. É eu construir um presente que não acabe no futuro. É como se eu, de repente, amanhã recebesse a notícia de que estou condenado a viver mais uma semana. Né? Isso pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a 80 anos. Sim. Estou preparado para os 2 cenários? Como fazer isso? A gente tem que inverter a ordem das escolhas. Não é não pensar no futuro porque minha vida é cara. Eu primeiro paro, penso, organizo quais são os sonhos que eu quero realizar. Não só o sonho da independência financeira, mas além da independência financeira, vai acontecer em algum momento no futuro, o sonho de viajar de tempos em tempos, o sonho de fazer um curso que eu gostaria de fazer, um sonho de equipar minha casa para ter uma segunda fonte de renda, o sonho de educar bem meu filho, de visitar a família que eu gosto. Vários sonhos. Sonhos custam caro. Se eu quero realizar muitos sonhos na vida, o próximo passo é simplificar o meu estilo de vida. Exato. Eu poderia ter uma casa mais confortável? Não, mas eu poderia, mas eu não vou ter uma casa maior. Eu vou ter uma casa simples, eu vou morar numa kitnet, eu vou ter um carro um pouco mais velho, porque com um carro um pouco mais velho, nas próximas férias, eu vou poder andar num carro de R$1 milhão alugado no autódromo, por exemplo. Legal. Uma casa mais simples, eu vou chegar no fim de semana e falar, porra, é um saco ficar nessa casa que ela é muito apertada. Tudo bem, você tem verba pra caramba pra ir pro teatro, pro cinema, pro museu, pra visitar amigos, dar presente pra amigos. Então eu tenho uma vida muito mais rica. Se eu penso em ter um custo de vida mais simples, só que muito mais sonhos sendo realizados. Sim, muito mais momentos, né? Exatamente. E uma vida que é muito mais preparada para imprevistos. Porque se eu tenho um custo de vida menor, vem uma pandemia, vem um desemprego, vem uma doença em família,
para manter aquele custo de vida menor, basta eu cancelar o passeio das próximas semanas. Basta eu adiar por 3 meses aquele curso que eu ia fazer mês que vem. Com qualidade de vida, eu tenho mais flexibilidade no orçamento do que com custo de vida. Você começa a ter estresse, começa a ter depressão, Exatamente. você começa... E eu tenho a impressão de que quem tem muito dinheiro começa a se bananar, que é mais, e às vezes ela não se equilibra ali, né? Exatamente. No fator, ganhei, vamos supor, ganho 10 mil, vou guardar 2, vou guardar, né, 1.000. Exato. Enfim, ela começa a querer 10, mas ela gasta 30. Exatamente. Né? Eu achei muito legal o que o Gustavo falou, porque até porque a gente vê, por exemplo, às vezes o cara quer morar numa mansão, aí ele vai lá, tá ganhando bem e tal, enfim. Aí ele vai pegar uma mansão com aluguel super caro, Sim. mas ele também tem o desejo de viajar. Poxa, aí ele vai acabar nem usando tanto a casa, porque ao mesmo tempo ele quer viajar. Ele poderia, talvez foi o que o Gustavo falou, morar numa casa menor, com um custo menor, e poder fazer mais viagens com a cabeça mais tranquila, né, Gustavo? A gente não sabe quando vem um problema, tipo, Exato. você falou. E, André, as desculpas que as pessoas dão para ter a mansão, não, mas eu sou influencer, né? Eu recebo pessoas em casa. Vai me trazer mais dinheiro. Eu quero... Cara, mora num flat e aluga no Airbnb por 3 dias, por mês. Aquele cenário que você quer para fazer acontecer o seu trabalho. Ou, se você tem um espaço mais compacto, cara, você quer fazer todos os dias uma live, subloca de alguém que tem um espaço grande parado. Vai te custar muito menos. Usa um pouco mais a cabeça. Normalmente esse uso da cabeça acontece quando a pessoa sai do entorno social em que ela vive, aquilo que os amigos e família cobram, como é que tá? Pô, puta casa, olha o carro que você tem, não sei o quê. Mas quando a pessoa vai morar num outro país, que não tem os amigos por perto, essa pessoa vai morar no basement de uma casa, né, no subsolo, vai ter mais flexibilidade, o que precisa aluga e tal. O erro, às vezes até a pessoa consegue pagar aquela casa, aquele carro, aquele jeito de se vestir, só que se acontecer algum desequilíbrio na renda daqui a 6 meses, não mantém nada. Então tem um erro. Né? O ideal é que meu dinheiro esteja trabalhando para viabilizar projetos que, se eu tenho algumas desculpas, né, tem que ostentar alguma coisa, aluga. Se você perceber que está alugando com muita frequência, é hora de comprar. Mesmo que você compre e fique um pouco ocioso, você vai sublocar para alguém. Mas essa visão financeira de que aquilo é um ativo que não pode gerar muito custo ou pode gerar algum resultado, é fundamental para você ter um equilíbrio financeiro ao longo da sua vida e conseguir realizar mais sonhos. A inspiração para isso está nesse livro aqui, o mais recente que eu escrevi, A Riqueza da Vida Simples. Pode mostrar. Pode para a câmera aqui, ó. Tenho muito orgulho desse livro porque ele é resultado de um laboratório que eu fiz. A Carol falou que me acompanhou na pandemia lá na minha casa de São Roque. Foi uma casa que inicialmente eu pensava em alugar. Quem estava disposto a alugar, eu vi que era uma pessoa que estava com dificuldades financeiras. Fizemos uma negociação para eu ajudar o cara a sair do buraco financeiro que ele estava. Acabei comprando a casa, comprando com a ideia de transformá-la em investimento. Vou usar essa casa por 6 meses, 1 ano, depois eu revendo com bom lucro. Só que a gente se apegou tanto à casa, a gente começou a usar tanto aquela casa que eu percebi que ali podia ser o meu futuro. Só que para ser meu futuro tinha que ser reformada. E aí, para reformar a casa, uma área de proteção ambiental, que é onde ela está instalada, falei, vamos fazer uma reforma sustentável. Aí veio uma reflexão sobre os erros que você comentou. Claro, não tem erros, tem erro pra caramba ao longo da vida. Ao fazer o que ninguém estava fazendo, ao começar a reformar uma casa para ela não gerar esgoto, para ela não ter que consumir água pública, para não ter que pagar pela energia, eu experimentei situações que eram novas. Óbvio, quando a gente avança na zona do desconhecido, os imprevistos acontecem. Claro. Nada deu certo no começo. Eu praticamente fiz a reforma 3 vezes. Né? Não deu certo, desfaz, faz de novo. A reforma era para custar X. Custou sempre mais, né? Custou 7X, não é que ela dobrou, triplicou. Ela custou 7 vezes o que a gente imaginava. Mas no final, estava claro que eu tinha uma solução inteligentíssima, que se eu soubesse daquilo que eu sabia no final da obra, antes dela começar, a obra custaria muito pouco e eu teria um resultado muito interessante. Como que eu recuperei esse resultado? Transforma em conhecimento, ensine as pessoas a fazer, ensine as pessoas sobre a oportunidade. E esse livro aqui já pagou todo o prejuízo que eu tive na obra. Na verdade, ensinando as pessoas a usarem recursos de forma inteligente e sustentável, aquilo que foi um custo que eu tive com a minha experiência se transformou em resultado. No livro A Riqueza da Vida Simples, eu falo muito sobre essa ideia de simplificar a sua vida não com o objetivo de economizar e guardar para o futuro, mas para ter uma vida muito rica em experiências, muito rica em envolvimento, em aprendizado, em fazer o que você gosta. E eu fui para o campo. Uma pessoa do campo poderia sair de uma casa gigante e vir morar num flat na cidade para fazer mais negócios. Sim. Não tem um modelo certo. Eu só preciso ter uma forma inteligente de adotar o modelo que é melhor para mim,
para que eu não queira abraçar o mundo, dar um monte de desculpa, né? Tem que ter uma casa, tem que estar aqui, tem que estar ali, tem que ter um jatinho para dar conta de tudo. E daqui a pouco não tem dinheiro para construir o meu futuro.